alunos de Direito da Faculdade SMG. Hoje a gente vai começar a nossa aula número 5 de Ética. Nessa aula a gente vai estar vendo sobre as prerrogativas do advogado e sobre as sociedades de advocacia, ok? Então, começando lá em prerrogativas, se vocês pegarem lá o material de vocês que eu coloquei para vocês lá no AVA, vocês vão ver que primeiramente eu coloco ali um conceito. Por que eu coloco um conceito? Porque tem muita gente que não sabe que prerrogativa quer dizer direito, tá? Então, as prerrogativas, elas são características fundamentais da advocacia, a independência e a inviolabilidade. Elas são garantias básicas da indispensabilidade à realização de justiça. Ok? Então, o estatuto, ele relaciona os direitos dos advogados, que são as suas prerrogativas. Essas prerrogativas, elas vão estar lá no artigo 6º e 7º do estatuto, ok? No material, eu coloquei para vocês só o artigo 6º. Por quê? Porque o artigo 7º são 21 incisos, que eu vou estar lendo aqui para vocês, tá? Mas não tinha por que eu colocar 21 incisos para vocês lá no material, né? É só vocês abrirem o estatuto, que também vai estar anexado ao material da aula, e vocês vão poder estar vendo esses 21 incisos. Tá? O artigo 6º, né? Na verdade, o capítulo ali já começa dos direitos do advogado. Então, prerrogativas quer dizer direitos, ok? O artigo 6º ele fala: não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Bom, primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Professora, mas eu preciso ter um artigo de lei falando isso, né? Falando que o advogado, ele não é subordinado ao juiz e ao promotor de justiça. Eu preciso, tá? Essa subordinação, na verdade, quando a gente fala aqui em subordinação, ela quer dizer uma subordinação, assim, técnica, tá? Não é porque o juiz tem um pensamento ou o promotor tem um pensamento dele sobre certo assunto que eu obrigatoriamente tenho que me subordinar àquilo, tá? Então não tem essa hierarquia. E quando a gente estiver falando também numa audiência, por exemplo, em que estão presentes o juiz, os advogados das partes, o Ministério Público e as partes, o juiz ou o promotor, eles não podem em momento algum desfazer do advogado pela sua condição de advogado, tá? Ele tem que tratar ele com respeito. E o advogado também, a mesma coisa, tem que tratar o magistrado e o membro do Ministério Público também com consideração e respeito. Ninguém pode ser deseducado, ok? Isso aí vai estar ali no caput do artigo 6º. No parágrafo único do artigo 6º, ele vai estar falando que, vai estar colocando ali algumas pessoas e que vai estar falando que devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho. Por que tem isso, gente? Porque muitas vezes acontece do advogado, quando ele está trabalhando, por exemplo, ele precisa de um documento, ele precisa de um relatório, ele precisa de um depoimento, e a autoridade, o servidor público ou o serventuário da justiça, eles distratam o advogado, entendeu? Não entregam a documentação no prazo.
Então, quando o advogado estiver trabalhando na advocacia, né, não prestando qualquer outro tipo de serviço, tá? Então, ele tem que ter as condições compatíveis com aquilo lá, né? E trabalhar com dignidade. Então, ele precisa fazer vistas de um processo e o processo tem 10 volumes. Não dá para ver aquele processo no balcão. Então, ele se dirige, eles podem emprestar, por exemplo, a sala de audiência para o advogado ir lá, analisar, fazer as anotações que achar necessário. Se precisar fazer fotocópia, que as fotocópias sejam feitas no cartório ou na sala da OAB, tá? Então, por que que a lei coloca isso? Porque muitas vezes isso não acontece, tá? Muitas vezes isso não acontece. Então a pessoa ela quer negar algum direito ao cliente do advogado, só que ele acaba atingindo o advogado. Então por isso que a gente tem essas duas questões aí que são colocadas no artigo 6º, ok? Então são direitos do advogado. Eu acrescento ainda que o rol de prerrogativas apresentados nesses dois artigos é um rol exemplificativo. O que quer dizer isso? No direito, gente, a gente tem dois tipos de rol: um rol exemplificativo e o rol taxativo. O rol taxativo é aquele rol que só pode ser aquela forma específica, tá? É só aquilo que está na lei. Quando a gente fala de rol exemplificativo, é que aquilo lá são exemplos, tá? Então podem acontecer outras coisas. Então, que nem ali no parágrafo único tá falando, as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça. Existem só essas pessoas com quem um advogado trabalha? Não, ele pode trabalhar, por exemplo, com um funcionário de um cartório privado. E aí, essa pessoa não tem que tratar o advogado com dignidade e dar condições adequadas para que ele exerça o trabalho dele? Tem. Então, esse rol que está ali, ele é exemplificativo, ele não é taxativo. Porque se fosse taxativo, por exemplo, só seria exatamente aquelas pessoas que estão descritas ali e naquelas formas. Se não se encaixasse daquela forma, o advogado não teria direito. Então, se não foi nenhuma daquelas 3 pessoas do parágrafo único, de ninguém mais o advogado pode estar exigindo um tratamento compatível, ok? Então, rol exemplificativo é que só está exemplificando. Rol taxativo é que só pode aquilo que foi colocado na lei, ok? A gente agora vai dar uma olhada lá no artigo 7º do estatuto, tá? Para vocês, se tiverem alguma dúvida, né, estarem tirando comigo, pode ser depois quando as aulas voltarem, ou vocês podem me mandar alguma mensagem, alguma coisa desse tipo, tá? Então, ali, no inciso 1, vai estar falando da questão da liberdade, tá? O artigo 7º, ele começa da seguinte forma: são direitos do advogado. Então, poderia estar aqui, são prerrogativas do advogado. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Então, o advogado, ele é livre para exercer a profissão em todo o território nacional. Claro, né, gente? A gente já viu isso em aula anterior, que se ele tiver mais de 5 causas num outro conselho, né, ele precisa estar pagando a anuidade de uma outra OAB daquele estado, ok? Mas ele é livre para exercer a profissão em todo o território nacional. Então, o advogado pode exercer em todos os estados do Brasil? Pode exercer em todos os estados do Brasil, ok? O inciso 2, ele fala a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Tá? Então, o advogado, ele na verdade, ele goza de uma tríplice inviolabilidade: o escritório, né, ou o local de trabalho,
os instrumentos de trabalho e comunicações eletrônicas, telefônicas, telemáticas, desde que relativas ao exercício profissional. Então, tem que ser aquele computador que ele usa para trabalhar. Não pode ser um computador, por exemplo, que o filho dele utiliza para brincar, tá? Essa inviolabilidade do advogado, ela é relativa, porque ela comporta quebra por meio de busca e apreensão, tá? Então, pode ser que seja feita uma ação, né? Ou concedido uma liminar, alguma coisa nesse sentido de busca e apreensão desses instrumentos de trabalho do advogado, tá? Mas para que isso ocorra, há requisitos, tá? E os requisitos dessa busca e apreensão são os indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente, decisão judicial fundamentada, mandado de busca e apreensão deve ser específico e pormenorizado. Presença de representante da OAB. Não podem ser utilizados na busca e apreensão os documentos, objetos e mídias pertencentes a clientes do advogado, salvo se coautores ou partícipes no mesmo crime que ensejou a busca e apreensão. Eu já tinha falado isso aqui para vocês também, tá? A questão da inviolabilidade do advogado. Então, se eles forem buscar algum documento que o advogado tenha cometido algum crime, eles não podem pegar documentos que comprovem crimes de clientes seus, tá? A não ser que esses crimes sejam os mesmos crimes que o advogado tenha cometido, né? Que eles sejam coautores ou partícipes no mesmo crime que ensejou essa busca e apreensão. Caso contrário, não poderá ser pego esses documentos, ok? Depois, lá no inciso 3 do artigo 7º, ele vai estar falando: comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Pessoal, o advogado, ele sempre tem direito de se comunicar com o seu cliente de forma pessoal e reservada, tá? Essa prerrogativa, ela existe independente do local em que o cliente se encontrar preso, estabelecimento civil ou militar, isso não faz diferença. O exercício dessa prerrogativa independe de procuração. Então, o delegado, né, ou o encarregado ali no momento, ele não pode exigir que o advogado apresente uma procuração, até porque ele pode justamente estar fazendo essa visita para pegar a assinatura, ok? E o advogado terá acesso ao cliente preso ainda que este seja considerado incomunicável. Esse incomunicável, gente, é para família, é para terceiros, para algum outro órgão, tá? Para o advogado, não existe essa palavra que o cliente encontra-se incomunicável. Se o advogado tiver necessidade de encontrar o cliente, ele poderá encontrar o cliente, ok? Isso é prerrogativa, é um direito do advogado. O inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e nos demais casos a comunicação expressa seccional da OAB. Esse aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez um advogado ele estava tentando entrar no fórum e o fórum foi colocado aquelas portas giratórias por conta que tem um banco lá dentro do fórum, né? Aqui em Maringá tem a Caixa Econômica Federal. Então, foi colocada aquela porta. Um advogado tentou passar uma, tentou passar duas, tentou passar três e não conseguiu passar. Ele ficou tão irritado que ele meteu o pé na porta e quebrou o vidro daquela porta, tá? Daí, ele foi detido. Nesse momento, foi chamado, né, um representante da OAB,
convidaram um advogado que se encontrava lá na sala da OAB para ele acompanhar esse advogado até a delegacia para ser feito o auto, né? A lavratura do auto dele, o boletim de ocorrência. E ele estava em serviço? Estava, né? Ele estava ali entrando no fórum para trabalhar, né? Um advogado não entra no fórum para fazer compra, fazer o cabelo, né? Visitar os amigos. Não é isso que ocorre, né? Ele estava ali ligado no exercício da advocacia, ok? Então foi acompanhado de um outro advogado, ok? O inciso 5, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. A gente viu isso bastante já aqui nos últimos acontecimentos aqui do Brasil, né? Então, o advogado, quando ele for preso, né, ele tem que ficar ou numa sala de Estado Maior ou tem que ser concedido para ele a prisão domiciliar. Ai, mas sempre isso, professora? Não, não é sempre isso. É só até a sentença dele transitar em julgado. Ah, então enquanto ele estiver recorrendo, ele tem que ficar ou nessa sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar? Isso, é isso mesmo. Enquanto a sentença não transitar em julgado, ele tem que ficar numa sala de Estado Maior ou em prisão domiciliar. Professora, o que é uma sala de Estado Maior? É qualquer coisa que não seja a cela, tá? Aquela cela com um monte de preso, ok? Pode ser um quarto, pode ser uma sala, né? Pode ser uma cela separada sozinho, né? Desde que tenha essa comodidade aqui que fale, ok? Mas não pode ser aquela cela com vários presos, tá bom? O inciso 6, aí ele vai estar falando aqui, ingressar livremente, e daí ele vai estar colocando ali 4 alíneas. A linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada dos magistrados. Então, quando vocês forem assistir uma audiência, principalmente em tribunal, tem um portãozinho de madeira, assim, que separa, né, os advogados dos magistrados. Então, os advogados, eles podem atravessar esses cancelos, né? Pode abrir esse portãozinho e entrar lá na parte onde ficam os magistrados. Letra B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independente da presença de seus titulares. Gente, isso aqui é o seguinte, tá aqui no artigo, mas você sabe que se você chegar no fórum e não tiver no horário, você não vai conseguir entrar, a não ser que seja para peticionar com um juiz que está te aguardando, de um cliente preso, alguma coisa desse tipo. Caso contrário, isso aqui não vai funcionar, você não vai conseguir, por exemplo, fazer cópia de um processo disciplinar na prefeitura se não for horário de expediente, tá? Então, assim, porque fala aqui mesmo fora de hora de expediente. É difícil isso ocorrer, tá? Tá previsto na lei, mas é muito raro de acontecer e de conseguirem seguir isso aqui. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado, ok? Então, ele pode ingressar livremente, né, nessas condições que colocaram aqui, dentro do expediente ou fora dele. Só lembrem dessa questão da dificuldade de quando for fora do expediente, ok? E a última, linha D,
em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então, você pode comparecer numa reunião, tá? Ou assembleia, representando o seu cliente, desde que você apresente uma procuração com poderes especiais. A gente falou disso na aula anterior. Estão lembrados? Vamos lá para o inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer local indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, você pode sair de qualquer um desses lugares que está falando o inciso 6 e não precisa pedir licença, tá? Não, na verdade, essa licença aqui não é pedir uma licença de educação, não é por questão de educação. Aqui tá querendo, na verdade, dizer no sentido que você não precisa avisar, por exemplo, o juiz que você vai sair de uma sala de audiência, entendeu? Desde que você não esteja participando da audiência, né? Mas se você tava ali só assistindo, né? Então você pode sair, não precisa avisar que você vai estar saindo, pedir licença para sair, ok? Você pode entrar e sair a qualquer momento. Se o processo for público, não tiver segredo de justiça, não tem problema nenhum. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Gente, isso aqui também a gente tem uma certa dificuldade, tá? Eu, por exemplo, aqui em Maringá, tem juízes que eles só atendem no horário da tarde, né? Porque o fórum só abre para o público no horário da tarde, e certos dias da semana, tipo de terça e quinta, segunda, quarta e sexta, ele não atende. Esse juiz não atende porque ele faz audiência de segunda, quarta e sexta, mas ele não pode alegar isso para mim, tá? Ele não pode alegar isso para mim. E eu tenho que ficar lá esperando acabar a audiência para poder falar com ele, ok? Mas é por conta disso, tá? Eu não preciso agendar com o juiz para conversar com ele. Eu tenho que bater lá na porta, ver se ele já não está atendendo alguém ou se ele não está em audiência e pedir para falar com ele. É esse que é o procedimento, tá? O inciso 9. Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator, em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se for prazo maior concedido. Então, é porque se você for fazer a defesa oral num processo judicial ou administrativo, é te garantido um mínimo de 15 minutos. Tá? A não ser que coloquem mais. Eles nunca podem dar menos que 15 minutos, tá? O mínimo é 15 minutos. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem. Gravem essa palavra, hein? Em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, o juiz falou alguma coisa que você discordou, você vai virar e vai falar, excelência, pela ordem. E daí o juiz vai te conceder a palavra e você vai falar, olha, eu discordo disso por conta do documento tal ou por conta de tal motivo, ok? A testemunha falou alguma coisa que está diferente dos documentos. Excelência, pela ordem. Mostra para a testemunha o documento tal, né? Que daí ela vai ter que continuar, ou ela vai continuar falando o que ela tá falando e vai falar que o documento é falso, né? Alguma coisa desse tipo. Então, sempre que você quiser interromper alguma audiência, em qualquer instância, primeira, segunda, né? STJ, STF, você tem que primeiro falar, pela ordem, né? Porque esse pela ordem significa que você está pedindo a palavra, ok? Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento, tá? Então, se o juiz não despacha no seu processo, se o cartorário não te fornece cópia de um processo,
se ele não te habilita num processo eletrônico, né? Você já juntou a procuração e tudo mais e ele não te habilita. Então, você pode fazer essa reclamação oral no balcão, ir lá e falar, ou escrita. Eu recomendo que ela seja feita sempre por escrito e que daí você fique com uma cópia que está entregando aquela reclamação. Porque daí até você pode acabar cobrando, né, providências sobre isso, tá? Continuando aqui. Vamos lá, gente. O 12. Falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Então, o advogado, para ele fazer essa defesa oral, uma sustentação ou qualquer coisa, ele não é obrigado a ficar sentado e também não é obrigado a ficar em pé. Ele pode ficar sentado ou em pé, tá? Tanto no judicial quanto no administrativo. O próximo inciso, o 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamentos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilos. Assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Gente, então não existe isso de você chegar num cartório, porque hoje a maioria dos processos é digitais, então isso acaba não acontecendo. Mas quando os processos eram físicos, né? E você chegava no cartório, eu quero ver tal processo. E o funcionário do cartório falava, doutora, você tem procuração? E você fala, não. Então, mas você não pode ver esse processo. Aí normalmente eu perguntava, mas por quê? Ele tá com sigilo? Não, ele não tá com sigilo. Eu falei assim, então você vai me fornecer esse processo porque eu tenho direito. Porque se você não me fornecer, eu vou falar com um juiz e eu vou fazer uma reclamação, tá? Então, eles acabavam anotando meu nome e deixando eu fazer vistas do processo, tirar cópia, fazer algum apontamento, anotar alguma informação que continha ali no processo. Até porque, às vezes, era algum processo de algum futuro cliente, né? E eu precisava analisar ali o processo até para saber do que se tratava o processo, quanto eu iria cobrar para trabalhar naquele processo. Então, eu não ia pegar uma procuração e juntar lá no processo sem saber ainda do que se tratava, né? Então, não é necessário isso, tá? Não é obrigatório. O próximo artigo, o próximo inciso aqui, o inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês no inciso anterior, na verdade, a gente estava falando só de civil e administrativo. E isso também serve para auto de flagrante. Auto de flagrante é quando? É criminal, tá? Então, isso também serve para o criminal. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente ou retirá-los pelo prazo legal, tá? Então, eu posso pegar um processo no cartório, eu posso pegar um processo na prefeitura, eu posso pegar um processo na delegacia, eu posso pegar um processo no INSS. O que ocorre normalmente é que eles não me deixam fazer essa carga desse processo, mas eles me fornecem cópia. Eles falam, é esse processo que você quer? Você quer cópia integral ou você quer cópia de que página a que página? E daí você volta em tantos dias lá para pegar, ok? Mas eles não podem negar. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Então, o processo que já acabou, que já tiver arquivado, tá? Eu posso fazer carga dele, retirar esse processo pelo prazo de 10 dias, ok? Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Então, um advogado te xingou, né? Ou uma outra pessoa te xingou
por conta de você ser advogado, por exemplo, que você estava defendendo um estuprador, um traficante, alguma coisa desse tipo. Então, esse desagravo é esse pedido de desculpa, ok? Que pode ser feito tanto por outro advogado ou por uma pessoa física, né? Uma pessoa pública, qualquer uma delas, tá? Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado, tá? Então, é direito do advogado usar os símbolos da profissão de advogado. A gente normalmente tem um broche, né? Com o símbolo da OAB. A gente tem adesivos também que vão nos carros, tá? Então, a pessoa não pode ser obrigada a retirar aquilo lá. Por exemplo, a entrar num órgão público ou qualquer coisa desse tipo. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, você advogou com um cliente. Depois, esse cliente veio pedir para você testemunhar sobre esse processo que ocorreu. Você pode negar, tá? Você pode negar e você pode alegar que isso é sigilo profissional, que você não tem por que falar, ok? Então, pode ser para uma pessoa que também tenha te consultado para você advogar, mas ele acabou fechando com outro advogado, mas ele acabou te consultando como advogado, e daí ele te chama para depor. Você pode depor? Você também pode se negar a depor, mesmo que seja com a autorização dele. É o ideal, tá, gente? Porque pode ser que isso te dê problema. Professora, mas eu sou obrigado a recusar? Não, aqui tá falando que você pode, né? Ali tá falando, é direito do advogado recusar-se a depor, tá? Não é obrigado. Se você quiser depor, você pode depor. O que você tem que entender é que se você contar algum fato que constitua sigilo profissional, essa pessoa depois pode até estar entrando com um processo contra você, ok? Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deve presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Então, eu tenho uma audiência, por exemplo, às 13h30. Já são 14 horas e 15 minutos. O juiz ainda não chegou ao fórum. Eu posso ir embora? Pode. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa comunicação protocolizada no juízo. Então, eu peço normalmente ali para o funcionário do cartório informar, né, que o juiz está ausente, que já transcorreram mais de 45 minutos e que eu vou embora. E se, por exemplo, o juiz está atrasado à pauta? Ele se encontra lá, mas está fazendo audiência. Eu posso ir embora? Não. Nesse caso, eu não posso ir embora, tá? Eu só posso ir se ele não se encontrar no prédio do fórum. Mas se ele estiver lá e ele estiver realizando atendimento, tiver com dor de barriga ou estiver fazendo uma outra audiência, que é o que mais ocorre, né, de atrasar as audiências, obrigatoriamente eu tenho que ficar, ok? Porque se eu não for, aquilo lá vai ter consequências para o meu processo. Se eu não aguardar, aquilo lá vai ter consequências para o meu processo, ok? O último inciso, assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios deles decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos, tá? Então, eu posso assistir os meus clientes
investigados durante as apurações. Então, eu posso acompanhar os meus clientes durante o interrogatório deles, tá? Então, esses 21 incisos são todos lá do artigo 7º. Vocês peguem com calma isso, deem uma lida, tentem entender, tá? Porque esses incisos sempre caem na prova da OAB. Como são muitos incisos, dificilmente você passa uma prova da OAB inteira que não tenha pelo menos ali, não que seja uma questão inteira, mas pelo menos uma alternativa falando sobre esses direitos dos advogados, ok? Agora a gente vai começar a falar sobre as sociedades de advogados. As sociedades de advogados, elas se encontram lá no artigo 15 a 17 do Estatuto, nos artigos 37 a 43 do Regulamento e nos provimentos 112 de 2006, 169 de 2015 e 170 de 2016. Então, vocês perceberam que são vários artigos de lei falando sobre a questão da sociedade de advogado. Bom, para começar, a gente tem duas espécies de sociedade de advogado. A gente tem a sociedade de advogados unipessoal, que é uma sociedade de um advogado só, tá? Por mais que vocês entendam que sociedade quer dizer sempre mais de uma pessoa, tá? Na advocacia a gente tem funciona na verdade de forma diferente, tá? Então a gente tem essa sociedade que é um advogado como titular, tá? É formada por um único advogado. E aí a gente tem também a sociedade pluripessoal, que é aquela sociedade formada com mais de um advogado, ok? Toda vez que a gente for ver, vocês forem ver mais para frente em direito civil, tipos de contrato, vocês sempre vão ver a natureza jurídica daquele tipo de contrato, tá? Então, no direito, a gente tem dois tipos de sociedade. A gente tem as sociedades empresariais e a gente tem a sociedade simples. A advocacia a natureza jurídica das sociedades dos advogados é de sociedade simples, tá? Isso ocorre porque os doutrinadores, eles entendem que o advogado, ele não é e não busca as mesmas coisas que um empresário, tá? Então, a sociedade de advogados é uma sociedade que a gente chama no direito de sui generis, que é como se a gente fosse falar que é um tipo especial de sociedade, tá? Então, sempre que você ouvir falar nesse termo sui generis, tá querendo dizer especial, diferente, tá? Porque ela é diferente das outras. Então, ela não se confunde com nenhum outro tipo de sociedade que a gente tem aqui na legislação brasileira, tá? Aqui no Brasil, entende-se que é uma sociedade que presta serviço público e integra a administração da justiça. Por isso que ela é diferente da sociedade empresarial. Sociedade empresarial, normalmente, ela só quer o quê? Lucro. Ela visa lucro. É essa que é a intenção da sociedade empresarial, tá? A sociedade de advogados, ela também visa lucro, lógico, né? Não tem problema nenhum. Mas ela está prestando um serviço público, tá? E também essas sociedades, elas integram a administração da justiça. Porque sem o advogado, não há como a pessoa buscar um direito na justiça, o juiz não consegue condenar também uma pessoa que, por exemplo, no criminal, se ela não tiver um advogado habilitado ali no processo, tá? Então, ele integra a administração da justiça aqui no Brasil. Então, isso é aqui no Brasil, gente. Nos Estados Unidos ou em vários outros países, a sociedade de advogados são sociedades empresariais, tá? É aqui que a gente tem essa diferença. Bom, falando em diferença, aqui o próximo tópico é sobre a diferenciação. Aqui a gente vai estar falando a diferença entre sociedade de advogados e escritório de advocacia. Bom, a diferença entre um e outro é que o escritório de advocacia ele não possui personalidade jurídica, ao passo que a sociedade de advogados possui,
tá? Então, é a mesma coisa que você ter aquela sua lojinha ali que não dá nota fiscal, que não paga imposto da pessoa jurídica, que não tem registro, contrato social, e você ter ali a empresa com personalidade jurídica, que é aquela empresa registrada na junta comercial, que tem os atos constitutivos, quem são os sócios, qual a cota de cada um, tá? Então a diferença é entre essa. O que que acontece, gente? As consequências referente a esse registro são muitas, né? Tanto na área tributária, na área civil, tá? Então, a questão de impostos que você vai pagar, ou vai sonegar, o valor da multa, né? Como que você vai contratar uma secretária, um estagiário, tudo isso tem relação, tá? Para quando é uma sociedade e quando é um escritório. Professora, mas é obrigatório todo mundo se tornar sociedade de advogados? Não, tá? O escritório de advocacia, ele pode continuar sendo um escritório de advocacia, recolher imposto, pagar imposto sobre os serviços prestados, declarar imposto de renda, sem cometer nenhuma irregularidade, ok? Quando a sociedade de advogados ela cria o seu ato constitutivo, né? Que é aquele documento onde vai estar falando lá quem são os sócios, aonde que é a sede, qual que é a cota de cada um, o que vai estar vendendo, o que vai estar tratando ali, que tipo de serviço que vai estar prestando, né? Isso é o ato constitutivo. Ele deve ser registrado no Conselho Seccional da OAB, cuja base territorial onde estiver a sede, tá? Então, você vai fazer esse ato constitutivo e em vez de você registrar lá na junta comercial, igual todas as outras empresas registram, não. Você vai registrar lá no Conselho Seccional da OAB, cuja base territorial esteja a sua sede. Então, a sede do meu escritório é em Maringá. O meu conselho seccional fica onde? Em Curitiba. A sede do meu escritório fica em Osasco, São Paulo. Eu tenho que registrar onde? No Conselho Seccional de São Paulo, ok? Então, sempre lembrar disso. A gente estava falando aqui do ato constitutivo, né? Então, o ato constitutivo, ele deve ser registrado no Conselho Seccional, tá? A associação de advogados é a única que não é registrada na junta comercial, mas sim no conselho da OAB, tá? Então, você vai fazer seu ato constitutivo e você não vai registrar na junta comercial. A sociedade de advogados uni ou pluripessoal, você vai registrar no conselho da OAB, ok? Professora, essa sociedade de advogados pode ter filiais? Sim, é possível a abertura de filial ou filiais, né? De sociedade de advogados, uni ou pluris, nos moldes do que prescreve o artigo 15, parágrafo 15 do Estatuto, tá? Então, essas filiais, elas só podem ser instaladas na área territorial de outro conselho seccional. Então, por exemplo, eu já tenho um escritório aqui em Maringá, no Paraná. Eu posso fazer outra filial aqui no Paraná? Não. Eu só posso fazer em outro estado. Posso fazer em Santa Catarina, São Paulo, posso fazer nos 26 outros estados, menos aqui no Paraná de novo, ok? O ato constitutivo deverá ser levado ao arquivamento perante o Conselho Seccional em que se instalar. Então, eu abri uma filial, eu tenho a minha sede aqui no estado do Paraná, em Maringá. E eu abri uma filial em Osasco, São Paulo. Então, eu tenho que ir lá no Conselho Seccional de São Paulo e levar uma cópia desse ato constitutivo para ser arquivado lá, para informar o Conselho de São Paulo que eu também tenho um escritório lá, ok? Essa filial, ela não tem personalidade jurídica própria. Não estou dizendo que ela não tem personalidade jurídica.
Eu disse que ela não tem personalidade jurídica própria, diferente das empresas, tá? Por quê? Porque as empresas, cada filial que você vai abrindo, ela vai ter um CNPJ novo, tá? Então, a filial da sociedade de advogado, isso não ocorre. Ela não tem personalidade jurídica própria, mas ela tem personalidade jurídica da sede. Então, razão pela qual não pode ter sócios ou denominação distinta da sede, tá? Então, eu não posso abrir, por exemplo, um escritório aqui em Maringá, Aline Menezes Advogados, e em São Paulo colocar Menezes Advogados, tá? Tem que ter a mesma denominação, do escritório da sede, tá? E os meus sócios aqui têm que ser os mesmos sócios lá em São Paulo, ok? Professora, mas eu não posso colocar ninguém diferente? A gente vai estar vendo isso quando a gente for falar de advogado associado, ok? A questão agora é a da razão social. O que é a razão social? É a denominação, é o nome, né, da sociedade de advogados. Essa sociedade, ela deverá obrigatoriamente conter ou nome ou sobrenome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, tá? Então, vai ter que ter lá pelo menos Menezes Advogados Associados, Aline Advogados, entendeu? Silva Advogados, Silva Sociedade Advogados, tá? Então, ela vai ter que ter pelo menos o nome de um sócio. Pode ter mais de um? Pode ter quantos quiser, mas pelo menos um, ok? Ali no de vocês, eu até coloquei um exemplo lá, por exemplo, Aline Menezes Sociedade de Advogados, tá? Então, tem que ter esse nome. Professora, em caso de falecimento do sócio que emprestou um nome para essa sociedade? Bom, você tem duas opções. A primeira é manter o nome dele lá na denominação, se tiver previsão disso no ato constitutivo. Se não tiver previsão disso no ato constitutivo, você vai ter que mudar o nome, tá? Então, você pode continuar com o nome daquele sócio que emprestou, né, o nome lá para denominação, ou se não constou no ato constitutivo, vai ter que retirar o nome dele de lá, ok? Nome fantasia. Gente, nome fantasia é outra coisa que é expressamente proibido, tá? Tá lá no artigo 16 do Estatuto. Ele fala que é proibida a adoção de nome fantasia para sociedades de advogado, visto que é uma característica marcante da sociedade empresarial. Então, eu não posso colocar lá, por exemplo, Law and Order, escritório, sociedade de advocacia, tá? Ou qualquer outro nome, tá? Advogados Competentes do Brasil, também não posso, tá? Eu não posso, tem que ser o nome, tá? Eu não posso colocar nome fantasia. Professora, e a questão da procuração na sociedade de advogados? Eu vou fazer a procuração no nome da sociedade? Não. As procurações, elas devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que eles façam parte, tá? Então, tem que constar o nome e a OAB de cada advogado, tá? Eu não posso colocar lá que eu estou concedendo poderes para Aline Advogados Associados e não falar quem são esses advogados, ok? Eu tenho que constar. E caso haja clientes com interesses opostos, é vedada a representação judicial pela mesma sociedade. Caso isso seja descumprido, haverá infração ética a ser imputada. Então, por exemplo, eu tenho lá uma sociedade de advogados. E daí é um divórcio. A mulher procura aquela sociedade de advogados e pede para aquele escritório fazer
o divórcio deles. A sociedade pode fazer? Pode. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, tá tudo na normalidade. O marido da mulher procura o mesmo escritório de advocacia. Eles vão entrar com um divórcio litigioso. A sociedade pode estar advogando para os dois? Ah, mas vão ser advogados diferentes que vão estar fazendo a defesa na hora, cuidando de toda essa parte. Pode? Não, não pode. Porque senão ainda a sociedade de advogados e os advogados vão sofrer infração ética. O que pode, por exemplo, que é o que ocorre, é, por exemplo, se fosse um divórcio consensual, em que um advogado estaria advogando para as duas partes, para o marido e para a esposa, tá? Então, daí, num divórcio consensual, poderia ser porque os dois estão contratando o mesmo advogado, tá? Agora, se for num divórcio litigioso ou qualquer outro tipo de ação, tá, gente? Que tenha autor e réu, requerente ou requerido, tá? Obrigatoriamente tem que ter dois advogados e não podem ser da mesma sociedade. Um sócio, ele pode integrar mais de uma sociedade? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, tá? Constituir mais de uma sociedade individual ou integrar simultaneamente uma sociedade pluripessoal e uma unipessoal na mesma área territorial do conselho, tá? Então, eu sou, por exemplo, aqui em Maringá, eu tenho uma sociedade unipessoal. E em Curitiba, um colega me chama para fazer parte da sociedade pluripessoal dele. Eu posso? Não, não posso. Por quê? Porque eu estou no mesmo conselho. Ah, professora, mas eu faço parte de uma sociedade pluripessoal em Maringá e eu posso fazer parte de uma outra sociedade pluripessoal em São Paulo? Pode, porque são conselhos seccionais diferentes, tá? Então, você pode integrar mais de uma sociedade desde que em conselhos seccionais diferentes, tá? Desde que em estados diferentes. No mesmo estado, não pode, tá bom? Agora a gente vai estar falando da alteração da Constituição Societária. Então, a gente fez o ato constitutivo, colocou os sócios e agora um sócio desse vai se tornar prefeito, por exemplo. Então, é durante um período só. Eu preciso alterar o corpo societário? Não. Agora, se algum sócio, por exemplo, passou num concurso para juiz, eu preciso fazer uma alteração contratual? Preciso, tá? Então, eu tenho que ver se essa atividade é incompatível em caráter temporário ou definitivo, tá? Para ver se eu vou ter que fazer essa alteração. A próxima questão aqui é a responsabilidade civil. Gente, a responsabilidade civil das sociedades de advogados também ela é diferente das sociedades empresárias, tá? Então, além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual respondem subsidiariamente e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por omissão ou ação causada no exercício da advocacia. O que é diferente aqui? Esse ilimitadamente quer dizer que não vai pegar só os bens da sociedade, vai pegar os bens também privados, tá? Então, ele vai poder pegar o carro, a casa, né? Desde que não seja o bem de família, ele vai poder pegar os bens privados se você causar danos a um cliente por ação ou omissão. Então, se você fez alguma coisa ou se você deixou de fazer alguma coisa, ok? Essa é a principal diferença ali da sociedade simples para a sociedade empresarial. Porque uma sociedade empresarial, você só vai pegar os bens da empresa, a não ser que haja desconsideração da personalidade jurídica. Mas aqui nem é necessária essa questão da desconsideração, ok? Bom, o próximo tópico é sobre as espécies de sócios que a gente tem nessas sociedades.
Isso vai estar lá no provimento 169 de 2015. A gente classifica em dois tipos: os sócios patrimoniais, que são aqueles que podem fazer uma contribuição em pecúnia no capital da sociedade, e caso depois eles saiam da sociedade, eles vão ter direito a receber isso que eles colocaram, tá? E o sócio de serviço, que é aquele sócio que tem os mesmos direitos e obrigações patrimoniais, mas ele não consegue fazer essa contribuição pecuniária, tá? Então, a única diferença entre as espécies de sócios é esse aí. Gente, agora eu vou falar do tópico que é o que mais ocorre, que são os advogados associados. Essa questão ela vai estar lá no artigo 39 do regulamento e dispõe que a sociedade de advogados ela pode associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Para que isso ocorra, deve ser feito um contrato entre a sociedade e o advogado e este deverá ser averbado no registro da sociedade. Isso é feito para que não haja necessidade de incluir o advogado como sócio. E também, gente, isso aí é feito para não dar vínculo de emprego, tá? Porque se der vínculo, ele tem que registrar carteira, ele tem que recolher INSS, FGTS, dar férias remuneradas, né? E tudo mais. Esse aqui, ele não tem que dar nada. Ele só paga o que é combinado. Vai pagar por ato, vai pagar por participação nos resultados, entendeu? Então, é isso que ocorre. O advogado associado, ele poderá participar de uma ou mais sociedades de advogado, mantendo sua autonomia. É mais de uma sociedade de advogados no mesmo conselho, tá? Então, no mesmo estado, ele pode participar de mais de uma associação, ok? Essa foi a nossa quinta aula. Eu vou estar deixando o material para vocês lá no AVA. Um abraço, até a próxima semana.